Esse texto começa no capítulo 7, onde Jesus fala sobre a ética relacional do Evangelho, a importância de não julgar o próximo, né? A gente não pode julgar para que nós não sejamos julgados, porque da mesma forma que a gente julga, a gente será julgado. A régua é a mesma, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes na tentativa de tirar um cisco do olho do irmão, a gente tem uma baita de uma trave nos nossos olhos, né? E Jesus chama essa atenção. Logo após, Jesus fala que nesse exercício de julgar, a gente tem que tomar um cuidado para não julgar não significa não discernir. A gente tem que discernir muitas vezes, porque na forma de tratar as pessoas, às vezes a gente, não concordando com uma atitude, a gente acaba desprezando as pessoas. É por isso que Jesus usa uma outra figura de linguagem interessante, ali no começo desse capítulo 7, quando ele fala assim, olha, não dei coisas santas aos cães, né? E nem sagrado e nem aos porcos aquilo que é sagrado. E quando Jesus fala isso, ele está falando inclusive das legiões romanas, dos soldados, onde tinha, e eram gentios, pagãos, né? E onde tinha nos seus escudos o símbolo de um porco, né? Então o porco está muito presente ali no imaginário religioso, tanto romano quanto judeu, que também para os judeus era um animal impuro. E quando Jesus fala assim, olha, eu não dei coisas santas aos cães e nem o que é sagrado aos porcos, Jesus está falando, no exercício de não julgar, isso não significa não discernir caminhos, mas a gente não pode ser taxativo no julgamento de alguém. Se você não concorda com determinada atitude de uma pessoa, isso não significa que você vai aprovar aquilo, mas por outro lado, você não pode ser taxativo em julgar aquela pessoa. Por isso que Jesus trata isso. Logo em seguida, ele convida a oração. Ele fala, todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, aquele que bate, a porta se abre, mostrando que nós precisamos, além da relação com o próximo, a relação com Deus também. E ele tem um versículo que para a gente vai ser muito chave, que ele fala, olha a ética do Evangelho, aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a ele. Esta é a lei e os profetas. Esse certamente é um dos versículos mais importantes dos Evangelhos. Para Jesus, o coração da espiritualidade é como você trata o seu irmão. É como você, e não o irmão não, o semelhante, o próximo. Aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a ele. Esta é a lei e os profetas. Mais importante do que os dogmas da lei, mais importante do que os rituais religiosos da lei, importante do que as festas religiosas da lei, mais importante do que as cerimônias religiosas da lei, e de todos os protestos dos profetas e as profecias, é como você trata o próximo. Essa é a essência da lei e dos profetas. Olha, o que é mais importante na espiritualidade cristã? Mais importante do que o dízimo é como você trata o próximo. Mais importante do que frequentar a igreja, bater carteirinha, bater cartão religioso, é aquilo que você quer que os homens lhes façam, façai vós a eles. Essa é a ética de Jesus. Incrível. Logo em seguida, Jesus vem com esse papo da porta estreita, né? Que a gente conhece muito bem. E o texto diz assim, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que se acertam com ela. Interessante, né? Esse texto aqui é um texto muito curioso. E logo em seguida, se você continuar aí a leitura, a partir do versículo 15, Jesus vai falar sobre os falsos profetas e a falsa religião. E entre os versículos 15 e o versículo 23, onde Jesus vai falar, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, porque não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Mesmo que lá naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos muitos milagres, Jesus vai dizer, olha, não vos conheço. E quando Jesus denuncia a falsa religião e o falso profeta, fala assim, olha, acautelai-vos dos falsos mestres e falsos profetas, porque são lobos em veste de ovelha. E o lobo, a característica do lobo é comer a ovelha, é depenar, penar não porque é pelo, né? Tirar a pele, comer, destruir a vida da ovelha. São os pastores, os líderes avarentos que fazem da religião a sua fonte de lucro e tira a pele da ovelha. A ovelha que muitas vezes está precisando de ajuda, ele vai lá e arranca o couro dela, né? Jesus denuncia. E curiosamente,
Ele fala, naquele dia eu vou dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, no mesmo contexto, no mesmo capítulo, Jesus está falando o que é a porta larga. É a falsa religião. É a religião da avareza, é a religião da boca para fora, é a religião que ora em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, mas não pratica o que é mais importante na lei e nos profetas. Aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós aí. A porta larga é a porta da falsa religião. Mas com o nosso imaginário religioso, a porta estreita é a porta da religião e a porta larga é a porta do carnaval, né? A gente tem isso assim, né? Como se fosse assim. A porta estreita, irmão, você tem que ser... Parece que é aquela porta que vai todo mundo com penitência, com sacrifício, triste, aquela angústia. Não parece o caminho de Jesus. Porque Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. E o mesmo Jesus que disse sobre a porta estreita também diz assim, eu sou a porta. Aquele que por mim entrar, entrará e sairá e achará pastagem. Não é a porta da religião. Aquela porta que a gente fala, não pode isso. E aí, esse é um texto, um prato cheio para os legalistas religiosos, né? Que você está vendo, irmão? A porta é estreita, por isso você não pode ouvir de Javão. A porta é estreita, irmão, por isso você não pode ir no batizado do seu sobrinho. Porque você é crente, a porta é estreita, você não pode ir. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A porta é estreita e a gente vai entender o porquê. E aí, não tem como. Parece contradição Jesus falar de uma porta estreita, sendo que ele é essa porta, esse caminho leve e suave. E a porta nova, parece que a porta larga para nós é que é divertida, né? Todo mundo sorrindo, feliz, tranquilo, uma roda de bar. Parece aquela coisa assim estranha, sou estranho, né? E para Jesus a porta larga estava aqui na falsa religião. E aí a pergunta que fica para nós é o que é essa porta estreita, né? A porta é estreita porque tem que passar só a gente. A condicional do discipulado de Jesus não é um compêndio de estreiteza religiosa, do pode ou não pode. A condicional do discipulado de Jesus é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um outro versículo muito mal interpretado. Porque negar a si mesmo não é negar o bom prazer, o bom desejo, a alegria de viver. Deus não quer isso. Deus colocou em você desejo, alegria, prazer, você vai negar isso. Isso não é evangelho, isso é ascetismo religioso. O negar a si mesmo é negar o nosso capricho vaidoso. O nosso capricho vaidoso é esse que não olha para o próximo, que não faz o que manda a lei e os profetas. Aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a ele. A gente só se aproxima de alguém se a gente tiver uma segunda intenção, fazer aliança. Não fazer aliança porque eu posso ganhar alguma coisa em troca. É o dolo, né? Aproximar das pessoas com segunda intenção. Para Jesus a condicional é essa. Não entra, a porta é estreita, porque tem que entrar você na sua individualidade, mas não o seu egoísmo, que vem muitas vezes com avareza. Ontem, infelizmente, né, novamente, estive em Belo Horizonte acompanhando um sepultamento. Inclusive a gente até pediu oração para essa irmã na semana passada, né? A mãe do meu concunhado partiu ontem, está na glória, estava na agenda de Deus no horário. Foi um velório muito consolador, pacífico, uma mulher de Deus. Eu nunca vi um velório com tantos pastores. O ofício fúnebre até demorou. E todos dando testemunho de como que ela foi importante na vida, na espiritualidade deles. Foi realmente um momento quebrantador, consolador também. Mas enquanto eu via aquele cenário e a irmã lá, o corpo da irmã lá, eu lembrei da porta estreita, porque a gente não leva nada, né? É estreita porque passa só a gente. A gente não leva herança, a gente não leva graduação, a gente não leva nada, é estreita porque passa só a gente. E aí a gente tem que enxergar na gente aquilo que é o egoísmo caprichoso, que se traveste de muitas formas. E ele é sutil, é enganoso, é acerca desse si mesmo, desse ego caprichoso. Nós vivemos a época do egoísmo, né, gente? Exacerbado, da selfie, da imagem, da autopromoção, dos coachings, da autobajulação. Vira para o espelho e fala, você é lindo, você é demais. Tem uma coisa legal ali da autoestima, mas a gente também tem que ver os nossos egoísmos sutis. Enquanto a porta estreita da religião está preocupado com um compêndio de pode ou não pode, julgando inclusive aqueles que aparentemente não fazem aquilo que eu farisaicamente acho que não pode, né?
a gente não olha o nosso egoísmo. E é por isso que esse texto vai mostrar para a gente, o contexto desse capítulo 7, vai mostrar para a gente o que é a porta estreita, que não é o moralismo religioso comportamental. Porque Jesus apontou que a porta larga era da falsa religião. Inclusive o egoísmo se disfarça de religião. Né? Você pode ser egoísmo pela glória de Deus, quando você faz a oração do fariseu. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esses pecadores, estão no carnaval, nessas festas mundanas. Eu dou dízimo todo mês. Eu faço jejum 3 vezes por semana. Enquanto o pecador bate no peito e fala, tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus diz que esses dois que oraram no tempo, quem saiu justificado não foi o que passa pela porta estreita da religião. Pior ainda, Jesus denuncia tanto essa espiritualidade de fachada, de transformar a ética do evangelho em moralismo religioso, que Jesus, acerca da porta, da figura da porta, ele vai falar em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, porque ficais na porta do céu e vocês nem entram e nem deixam ninguém entrar. Porque colocam sobre os outros fardos tão pesados que vocês mesmos não conseguem carregar com Deus. Por que a gente confunde a ética do evangelho, que é aquilo que você quer que os homens vos façam, passar iguais a ele, que o mais importante da lei é amar a Deus e o próximo, a gente confunde num pacote de moralismo religioso, da porta estreita. Ai, não pode sorrir, não pode isso. O pessoal tacando pedra na menina que cantou o Evangelho de Fariseus, porque ela disse que a inspiração musical dela é de Djavan. Que bom gosto! Mas o moralismo religioso escandalizou. Mas como assim? Ué, até música, né, gente? Música é música. Ah, mas é música mundana. Gente, a gente está no mundo. A gente está aonde? Do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo, tudo que ele fez. Aí fica nesse separatismo, vai estreitando a porta, que nem entra e nem deixa ninguém entrar. E não tira a trave do nosso olho. O nosso olho religioso está aqui com a trave de todo tamanho. Ó. Porque é crente e a língua é do tamanho da rua. É crente, mas é péssimo na relação pessoal. Ora demais, mas é um satanás na vida do filho, do primo, do sobrinho. O argueiro está no olho. Está lá julgando o que não deveria julgar. E está aí com a religiosidade da boca para fora, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, mas não te conheço. Você não faz aquilo que você gostaria que os homens fizessem para você. Você não faz a ética do evangelho. Está vendo como é que a porta estreita para Jesus é diferente da porta estreita da religião? É o texto, né, gente? É o texto. Eu só estou reproduzindo o que o texto ensina. E aí eu gostaria de trazer para nós três características da porta estreita de Jesus. A primeira é que a porta é estreita porque não cabe o ego juiz do meu próximo. O texto começa falando: não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma forma que você julga, você será julgado. Sabe qual que é o nosso problema? Especialmente religioso. A gente julga aquilo que não deveria ser julgado e a gente não julga aquilo que deveria ser julgado. Primeiro, o que é que a gente julga que não deveria ser julgado? O próximo. Né? A vida do próximo. A gente mete o bedelho. Ah lá, tá vendo? Tá indo pro boteco agora. A mão de Deus é pesada. Olha o espírito. Olha lá, pecador. E Jesus fala: não julgue. Isso aí você não deve julgar. Porque você não é juiz de ninguém. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Falar: esse aí vai pro inferno mesmo. Esse aí não tem jeito. Nós não somos convidados para fazer separação entre joio e trigo. Nós somos convidados para anunciar o ano aceitável do Senhor e o ministério da reconciliação. Por isso que eu não julgo, eu acolho quem quer que seja. Vinde a mim todos, sem juízo de nada. Por quê? Porque é Deus que conhece o coração e mais ainda, essa pessoa pode ser transformada. Um teólogo que eu gosto muito, latino-americano, ele fala assim, que a função de Deus é julgar. A função de Jesus é nos defender. A função do Espírito é convencer. E a nossa função, amar. Bom, e o que a gente deveria julgar que a gente não julga? O que a gente ouve. O falso evangelho. O evangelho
da barganha, o evangelho sem misericórdia, o evangelho que transforma Deus em Zeus, transforma Deus em Kratos do God of War, né? O Deus da guerra, manda o rei, o raio. Não é o Deus de Cristo que disse: vós não sabeis de que espírito sois, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. O reverendo Caio Fábio disse certa vez que aquele que foi alcançado pela graça não se coloca como juiz do seu semelhante. Lembra, não julgar não significa não discernir. Eu posso identificar uma pessoa que é insensata, por isso que Jesus fala: não dei coisas santas aos cães e nem pérola aos porcos, que Jesus está dizendo. No exercício de não julgar, tenha discernimento. Às vezes a pessoa está indo para o caminho errado, você não vai concordar com o caminho errado dela, você vai discernir entre a pessoa e o ato dela. Você vai respeitar, você não vai impor, você vai fazer o convite da misericórdia, o convite da luz, mas você não vai julgar taxativamente, porque não é o nosso papel. Né? Eu até coloquei uma coisa interessante aqui, olha: julgar é diferente de servir. Reconheço o caminho do homem mau, você não pode ser bobo. O homem mau continua sendo mau. Não dei pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães. Mas não determino taxativamente o seu juízo final, pois ele pode se converter ainda. Quem sou eu? A gente gosta muito de falar do ladrão, né? Ao lado da cruz, né? Se converteu ao final ali. A gente só fala dele como um grande exemplo de conversão no finalzinho ali. Ladrão, homicida, estava lá morto, semi-morto ao lado de Jesus. Despreza Jesus, e a tradição católica vai chamar esse de o bom ladrão, chama ele de Dimas, né? E aí Dimas reconhece Jesus ali. Essa história é linda porque está escrita, né? Está escrita, porque certamente Pedro estava perto, ou algum evangelista, quem estava ali aos pés de Jesus, Maria, João, passou para Pedro, que passou para os evangelistas, e chegou até a gente essa informação de que na cruz alguém converteu. Porque a gente não pode julgar. Qualquer um que passa longe, aquele ali, ó, Jesus era um malfeitor e os dois estão do lado, ninguém vai crucificar à toa não, aquele ali foi para o inferno. Mas lá na bacia das almas, como diria a expressão católica medieval, né? Lá na prorrogação do segundo tempo, lá no vale da sombra da morte, ele se converteu. Por isso que eu não vou julgar ninguém. Eu sei que o caminho é mau, é mau. Eu discerno o caminho é mau, caminho mau. Jesus elogia, se eu não me engano, a igreja de Éfeso, falando assim: olha, vocês gosto das obras de vocês porque vocês rejeitam as obras dos nicolaítas também, que eu rejeito. Uma coisa é as obras dos nicolaítas, outra coisa é Nicolau. Eu não julgo Nicolau. Eu posso discernir as obras mais más, mas eu tenho que acolher isso, não posso julgar. E o que é que eu deveria julgar? Julgai os espíritos, o pensamento, a palavra, para ver se for procede. Acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com o fermento da religião. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. O que é que você tem que julgar? A palavra do pastor. A palavra do pregador, com juízo. Não é um evangelho romântico. Inclusive, julgar o pastor, a palavra do pastor, tem nada a ver com a vida pessoal do pastor. É só aquilo que ele está dizendo. Esse é o exercício que a gente tem que julgar. Então a porta é estreita porque não cabe o meu ego juiz do meu semelhante. E aí a gente tem que tomar cuidado com o espírito religioso sectário, que se coloca muitas vezes na condição de superioridade, dizendo: nós que somos a verdade, ele que não sabe, ele está no caminho da perdição. Que arrogância, que jactância. Jactância é orgulho religioso. O apóstolo Paulo, dizendo aos judeus romanos, na carta aos romanos, vai dizer assim: onde que está a jactância de vocês? Que jactância é essa? Todos os pecados que carecem da glória de Deus. Eu não vou me colocar nessa condição de mandar fogo no céu. Vou mandar fogo no céu para destruir os pecadores. Esse não é o evangelho de Jesus. A porta estreita não cabe o ego, juiz do meu próximo. Segunda coisa, a porta é estreita porque não cabe o egoísmo que me deixa alienado em relação ao meu semelhante. Essa é a lei e os profetas. Mais importante do que os dogmas, os rituais, as cerimônias, é como eu trato o meu semelhante. Esse versículo, ele fala por si. Enquanto eu tenho uma espiritualidade alienada, que não vê Deus no meu próximo,
eu não estou passando pela porta estreita. Porque eu posso ter uma espiritualidade egoísta. O pessoal falava muito da teologia medieval no cristianismo, que foi uma fase negra, onde a igreja se enriqueceu bastante. E ela se enriqueceu vendendo um lugar no céu, né? As indulgências que foi protestada por Martinho Lutero. Lutero combatia as indulgências porque a igreja vendia o perdão dos pecados, vendia o perdão das almas do purgatório e vendia um lugar no céu. Olha o que a religião pode fazer. E aí veio, no protestantismo contemporâneo, a chamada teologia da prosperidade, que não vende mais um lugar no céu, mas vende o céu na terra, o sucesso na terra. E um sucesso totalmente egoísta. Totalmente egoísta. Você pode ter uma espiritualidade ali em nome de Jesus, uma campanha em nome de Jesus, enquanto o seu irmão, o seu primo, está com a conta de luz vencida e você fazendo campanha para comprar o seu terceiro carro, para a honra e glória do Senhor. A conta não fecha. É o espírito da religião alienante. É o espírito dos falsos mestres que arrancam a pele das ovelhas, né? Que Jesus tanto vai denunciar aqui. A grande importância do Evangelho, meu querido irmão, do seu cristianismo, não é se você ouve a música do Djavan ou a música da Ivy. É como você trata o próximo. A pessoa que está lá no seu trabalho, que não conhece Jesus, não faz parte desse imaginário religioso seu, que você tenta o tempo inteiro dar um show de performance moral, ela não está olhando isso. Ela está olhando se você está estendendo a mão para aquele que caiu. Ela está olhando como é que você trata o próximo, se você perdoa, se você é uma pessoa leve. Lembra daquilo que a gente falou na semana passada, o que é o reino de Deus, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você tem isso? Tem justiça no seu coração? Como é que tá? Como é que expressa a sua espiritualidade? Por que essa pessoa parece Deus, né? Você compartilhou uma frase muito bonita do teólogo latino. Você lembra como é que era que ele falou? Procurei Deus e não encontrei. Procurei meu próximo e encontramos os três. Olha aqui, que bonito. Procurei Deus e não encontrei. Procurei meu próximo e nos encontramos os três. E encontramos os três. Deus resolveu ser amado no próximo. O apóstolo João vai dizer: como que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o próximo a quem eu vejo? Não tem como ter uma espiritualidade que não passa do limite do templo, da hora marcada, do comportamentalismo religioso. A gente tem que exceder, tem que ter o bom perfume de Cristo. E o perfume de Cristo é esse: aquele que andou por todo mundo fazendo bem. Aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a ele. Isso é mais importante do que os dogmas. É mais importante, meu irmão, mas eu não gosto de Djavan, então ouve o Diante do Trono. Amém, glória a Deus. Mas isso não tem nada a ver com o mais importante da lei, que é essa ética relacional. E hoje em dia, né, gente? Tem cristão demais, não tem não? Tem crente demais. Crente demais preocupado com essas coisinhas, com a música, com a roupa, com brinco, com cabelo, e totalmente alienado ao próximo. A causa do próximo, a como trata o outro, a como acolhe o outro. A gente está precisando de um evangelho mais parecido com Jesus, mais cristocêntrico. Aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a ele. E a terceira e última coisa, característica dessa porta estreita. Antes disso, eu até coloquei uma coisa muito interessante. Esse é um versículo bonito, né? Jesus, quando fala aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a ele. Quando Jesus fala isso, ele está falando que todo aquele que, mesmo não tendo a lei e os profetas, trata o próximo como ele gostaria de ser tratado, ele está cumprindo a lei e os profetas. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que muitos gentios, sem a lei, fazem isso. E Jesus vai dizer: todo aquele que ama é nascido de Deus. Isso excede as paredes da religião. Em outro texto, Jesus vai dizer que todo aquele que fala a verdade anda nos meus caminhos. Jesus fala isso com Pilatos. Parecem uns versículos até meio universalistas, né? Mas é Jesus, dorme com esse barulho. E a promessa de Jesus no próprio Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles verão a Deus. São esses
que querem tratar o próximo como gostaria de ser tratado, mas não sabem nem o nome de Jesus ainda. E é Jesus que está dizendo. Olha que coisa impressionante. Que palavra provocadora de Jesus, né? Aí, tanta gente boa, aí por isso que eu não tenho coragem de julgar. Como é que eu vou julgar Gandhi? Como é que eu vou julgar Gandhi? Né? Como é que eu vou julgar um monte de gente boa que faz o bem pelo bem? É porque um religioso, às vezes vem com uma desculpa religiosa, falando assim, a pessoa faz isso porque ela está querendo alcançar a salvação pelas obras, às vezes não acredita nem em salvação, está fazendo o bem pelo bem. E eu vou julgar? Vou julgar não. Vou julgar não. Eu vou discernir quando o caminho mal, quando a pessoa é cínica, quando a pessoa é má, é perversa, eu não vou dar pérola aos cães. Agora eu não vou julgar. Então é para provocar nossa mentalidade. Terceira e última coisa, a porta é estreita porque não cabe a hipocrisia da religião. A gente pode achar que a porta estreita é o moralismo religioso. Não cabe a religiosidade avarenta. Lobos em vez de ovelha. O versículo 15 começa assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A porta larga para Jesus é a da falsa religião. A falsa religião é essa. Vou indicar um livro aqui chamado Feridos em Nome de Deus, um trabalho de uma pesquisadora chamada Marília de Camargo César. Ela faz um levantamento de pessoas que foram profundamente abusadas pelo universo religioso, tudo em nome de Deus, de lobos em vez de ovelhas. Não cabe na porta estreita esses que dizem Senhor, Senhor, mas fazem isso aqui. Essa é a porta larga para Jesus, a da falsa religião. Não cabe a hipocrisia religiosa da religiosidade de aparência, que está lá, Senhor, Senhor, mas nós fazemos isso. Senhor, eu sou crente desde pequeno, mas meu irmão, seu coração está longe de Deus, está longe da justiça. Não é a estética religiosa, é a essência, é o coração. E Jesus vai dizer que pelos frutos os conhecereis. Esse mesmo texto vai dizer, é pelo fruto. E o que é o fruto? O fruto não é o comportamentalismo. Porque se fosse o comportamentalismo, o fariseu seria justificado diante de Deus, porque ele fazia tudo. O apóstolo Paulo era um fariseu de tal modo que ele fala assim, olha, eu sou hebreu de hebreus, filho de pai e mãe hebreia, né? Família hebreia, quanto à lei irrepreensível, criado aos pés de Gamaliel, mas entretanto com essa religiosidade egoísta, com esse ego religioso inflamado, eu persegui os cristãos que faziam bem. O apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, olha o que é isso. Então não é pelo comportamentalismo, pela roupa, pela estética, é pelo fruto. Qual o fruto? O fruto do Espírito é amor. Gálatas 5:23. É como você trata o próximo. Nossa geração está saturada da religiosidade de aparência. Você lembra quando Jesus passa numa figueira, viu uma figueira cheia de folha, linda por fora, e ele vai procurar um fruto e não acha. E logo em seguida Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca. E era uma parábola prática de Jesus, denunciando a espiritualidade, a religiosidade e a aparência, sem um coração ruim. Não adianta nada ser igrejeiro, bater cartão. Como que você trata o próximo? Como que se você julga o próximo ou não? Como você estende a mão? Como você ora? Como você se relaciona com Deus? A gente não está falando de uma ética filosófica, né? Jesus, nesse mesmo capítulo, vai nos incentivar a buscar a Deus. Aquele que bate, abre-se-vos-á, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Qual pai que, se o filho der pedir pão, ele vai dar pedra? Se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu vai dar o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, nosso egoísmo não vai ser estimulado. Você está achando que educação é tudo? Não, meu irmão. Nós temos pessoas de colarinho, pós-graduados, avarentos, insuportáveis. Quanto mais título, mais inchaço. Porque a gente precisa do Espírito Santo para vencer o ego que não passa pela porta estreita. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai que está no céu
não vos dará o Espírito Santo para quem pede. Eu preciso do Espírito Santo para vencer o meu egoísmo caprichoso, a minha vaidade, a minha alienação. É isso. Não cabe à porta da religiosidade nominal, da boca para fora, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Tem cara de piedade, Jesus vai denunciar no Mateus 23, ai de vós escribas e fariseus, porque por fora, mas por dentro. Por fora são, vocês alongam seus filactérios, suas roupas, tem cara de piedade, cara de crente, tem linguagem de crente, mas são sepulcros caiados, porque a religiosidade é aparência, sem verdade no coração. São esses que estreitam a porta do céu e não deixam ninguém entrar. Jesus está falando que a porta larga pode ser a porta da religião. É, Samuel, estranho, né? Nós estamos aqui num culto religioso, num movimento religioso. É porque a gente está se manifestando como um movimento religioso, mas com a consciência crítica religiosa, que a religião pode ser porta larga, de excluir pessoas, de julgar pessoas, de pisar na cana quebrada e apagar a torcida que fumega, a fumacinha. A pessoa tem só uma fumacinha ali querendo Deus. Não, você não pode, por quê? Você não está dentro do pacote. Jesus é assim. Jesus é conhecido como aquele que não pisa na cana quebrada e nem apaga a torcida que fumega. E aí pregar esse evangelho para os religiosos legalistas é alargar a porta estreita. Mas porque para o legalista o estreitamento da porta são os dogmas da religião dele, não é o egoísmo. E ele não consegue enxergar que os dogmas da religião dele podem estar carregados de egoísmo disfarçado. Altamente provocador, né? Mas são palavras de Jesus. Eu gostaria que a gente pensasse em que é porta estreita, o que fica de lição para nós. Que a gente precisa do Espírito Santo. Para que o egoísmo não nos incha, para que a gente não possa passar pela porta estreita. Qual é o inchaço? O inchaço do nosso narcisismo, que busca só o nosso próprio prazer. O inchaço do nosso egoísmo, que nos aliena em relação ao próximo. O inchaço da nossa auto-vitimização. O inchaço da nossa religiosidade que julga as pessoas. O inchaço das nossas práticas nocivas a nós mesmos. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, a gente passa pela porta estreita, sem o nosso egoísmo. E a nossa consciência crítica de que a porta larga nem sempre é aquilo que a gente acha que é a porta larga. Pode ser a porta da religião. Então, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. É um texto provocador, mas se for para o bem, que assim seja, né? A palavra de Deus, diz o autor de Hebreus, que ela é espada de dois gumes, né? Ela tem a função, inclusive, de confrontar. Tem que ser diferente, né? Porque 5 passos para a vitória tem em qualquer lugar. Inclusive, eu te indico alguns canais no YouTube, que vai ter 2 pregações coaching da teologia da prosperidade, que é muito gostosinha, mas falta Evangelho de Jesus de Nazaré. Principalmente nessa época do cristianismo sem Cristo que a gente vive, né? Então, eu espero que possa ter sido útil para você. E eu acredito no poder do Espírito Santo, viu, gente? Eu não prego, quando eu ensino, eu procuro sempre olhar para Jesus como a lente da minha interpretação bíblica, e são os temas de Jesus, são os temas do Evangelho. Eu sei que nós temos necessidade, eu não sei como é que você entrou aqui, por exemplo, não sei como é que você pensa sobre Deus, eu não sei se você tem algum problema familiar travado, você está com dificuldade financeira, eu sei que são todas causas reais, mas eu sei que enquanto a gente está falando a palavra de Deus conforme ela é, eu acredito no poder do Espírito Santo que está aí agindo. Eu não preciso fazer uma pregação voltada para o seu problema familiar, porque eu acredito num Deus que conhece os corações. E é por isso que eu acredito que essa palavra, por mais provocadora, confrontadora, ela pode sustentar e te animar por restante da semana. Até domingo que vem, se Deus quiser. Vamos orar?